Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui novamente para partilhar um pouco com vocês do meu conhecimento. Quero pedir para vocês ficarem à vontade para entrar no nosso site janicler-estrutura-metálicas.negócio.site. Entra lá no nosso site e aí você vai ver um pouco dos nossos trabalhos, nossas atividades. E também se inscreva no canal, aqui deixa seu like, faz aí ajuda o nosso canal a se desenvolver, para que assim o conhecimento possa ser colocado, né, à disposição das pessoas. Então seja bem-vindo para esse bate-papo que vamos ter agora sobre as estruturas, né? O que são as estruturas, né? Como que elas funcionam. Então vamos começar aí, bater um papo aí sobre alguns conceitos bem básicos, né? E você que é estudante, que gosta dessa área, pode talvez fazer alguma pergunta, deixar aí um comentário, e aí a gente vai estar tentando conversar com você também. Então nós vamos ver aqui um pouco sobre o conceito da estrutura, né? O básico, né? Qual que é o conceito das estruturas? Veja bem, as estruturas, elas são concebidas, você vai estar vendo, de forma bem básica, né? Como é que nós podemos entender, então, a estrutura de um prédio, de uma casa, de uma ponte, né? Quais são os elementos que compõem? Bem, como vocês podem ver aqui no nosso PowerPoint aqui, as estruturas, elas são compostas de blocos, elas podem ser blocos, folhas ou chapas, né? Pilares e vigas. Então, quando o projetista ele pensa numa estrutura, ele pensa nela separada. Ele não pensa nela no seu todo. Ele calcula pilar, calcula o bloco de fundação, ele calcula os elementos. E aí ele vai montar, né? Depois tem um processo de fazer uma análise do todo, né? Do elemento do sistema todo. Mas inicialmente o cálculo é feito assim, calcula-se primeiro a viga, o pilar, mas como se determina o que é uma viga, o que é uma chapa? Vamos aqui bem, né? O conceito de estruturas, o que é a estrutura? A estrutura é o que? Ela é a parte ou o conjunto das partes de uma construção. E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é resistir às cargas, resistir aos esforços que vão se concentrar nelas. Então, esse é o conceito da estrutura. Cada parte da construção também é denominada peça estrutural. E ela deve resistir, né, aos esforços que vão cair sobre ela e vai transmitir aquelas forças para a base da estrutura. Então, através dos vínculos que unem, né, a ligação entre o pilar e a viga, as lajes, a placa de fundação, a placa de base. Então, esses são os componentes de uma estrutura. Então, tudo isso com o objetivo de trazer aquela carga para o solo. Então, quando você anda na cidade, né, e você olhar as construções, procure olhar isso, procure olhar as construções não como blocos, mas sim como estruturas, principalmente aquelas que estão em fase de construção. Você vai conseguir visualizar o esqueleto, né? Aquele esqueleto é o que segura aquela construção, que são composta pelas vigas
pilares, viga, pilar, lajes e os fechamentos. Muito bem. Agora, aqui nós temos um sisteminha aqui que você pode ver, vou aproximar aqui, onde você vê exatamente isso, né? Você vê aqui esse pilar, que ele resiste às forças laterais, às cargas laterais, né? Você vê a viga, cada viga. Então aqui podemos dizer que aqui seria o pavimento, o primeiro pavimento, né? O térreo. Aqui o segundo pavimento, o terceiro pavimento. Então a primeira laje, segunda laje. E aqui você tem uma laje forro, né? Que é uma laje que resiste a menos carga. Então, isso aqui é um esqueleto de uma estrutura, que ela é composta pelo quê? Pilares e vigas, né? Então, de modo bem simples, né? Agora, aqui nós vemos o conjunto, o sisteminha, né? No próximo slide você vê aqui, se ficou boa, ali está dizendo, ó, são pilares. O que são os pilares? Pilares são barras que sofrem carregamento axial, né? Então aí um termo técnico aí, né? Axial. Sofre. Eu tenho uma barra. Se eu colocar ela aqui assim, faz de conta que aqui seja um pilar, e eu coloco uma força, um carregamento, então isso aqui vai virar o que? Vai virar um pilar. Axial, está falando axial, que a carga fica centrada no eixo do pilar e vai percorrendo, né? Percorrendo ali. Então aí nós vemos o que? É um pilar, né? O que é? Depois nós vemos a classificação, vou botar aqui, é isso não. A classificação das peças de acordo com as dimensões. Então tem isso também, né? De acordo com o dimensionamento, você vai dar o nome da peça. Se aquilo ali, por exemplo, aqui está citando o exemplo de um bloco, que é um bloco, que você tem as 3 medidas próximas, né? Então ali cria-se um bloco, pode ser um bloco de concreto, um bloco de fundação. São medidas cúbicas próximas, né? É um cubo. Agora, então os blocos ele tem 3 dimensões com valores da mesma ordem. E destacam-se os blocos de fundação. E as chapas, elas, quando você tem uma chapa, você tem, faz de conta que essa folha aqui é uma chapa. Você tem a espessura bem fininha, mas já o comprimento, a largura é bem mais considerado. Então essa medida é bem fininha. Então uma laje é considerada uma placa, como se fosse uma placa, uma chapa, né? Uma laje é considerada uma chapa. E o que são barras? Barras, aí já o comprimento é imensamente maior do que as suas medidas do seu perfil, né? Você vê que essa medida aqui está quase próxima dessa. Mas em compensação, o seu comprimento longitudinal é imenso, né? É desproporcional. Então aí você dá o nome de barra. Aqui você vê vergalhões, barras, que são barras também. Pode ser redondo, pode ser chato. Ali eu tenho um exemplo de barras que são tubulares e maciças, né? Então aí nós vemos que elas podem ser sólidas ou podem ser ocas, né? Ou delgadas. A gente vê aqui pode ser uma peça de madeira, uma viga de madeira. Então são barras. Agora, dependendo da forma que ela vai ser carregada, a força,
Aí eu vou ver se eu vou chamar ela de viga ou de coluna, ou de pilar. Depois eu tenho aqui a classificação das peças de acordo com o carregamento. Então, por exemplo, aqui as peças estruturais são classificadas também quanto ao modo de aplicação do carregamento, como eu já falei, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa laje, são placas, e ela vai receber força distribuída, né? Então ali ela vai receber forças assim, carregamentos distribuídos, porque vai ser um piso, vai ser laje de piso. Então ela vai receber forças assim, perpendicular ao seu plano, né? Então a laje são placas. Paredes estruturais, existem paredes estruturais que elas servem de fechamento desses vãos. São também consideradas placas, né? E chegando ao fim aqui, eu tenho vigas. O que são as vigas? As vigas são barras que sofrem carregamento paralelo ao seu eixo, né? Transversal ao seu eixo. Então a viga, ela recebe cargas assim. Ela vai trabalhar recebendo a carga no seu comprimento longitudinal. Então ela vai sofrer uma flexão por causa desse carregamento. Aí eu vou chamar isso de quê? De uma viga, né? Então, aqui a gente falou basicamente de alguns elementos da estrutura, né? Como que eles são classificados. E nos próximos vídeos a gente vai estar falando mais alguma coisa, mas vamos ter um segundo vídeo para poder fechar esse assunto dos elementos da estrutura. Mas a ideia é essa aí. Essas peças estruturais, esses elementos estruturais são calculados individualmente. E os seus vínculos também são calculados individualmente. E depois vai montando aquela coisa, vai virando aquela obra linda, né? Então isso pode ser metálica, pode ser concreto, pode ser de madeira, pode ser de alumínio. O material é outra história. Os elementos são a mesma ideia. Agora, o material que vai ser empregado ali, aí é independente. Vai depender do construtor, do proprietário e assim por diante. E do custo, né? Valeu? Então aqui nós encerramos, chegamos ao fim. Dá um joinha aí, dá a sua sugestão. Não deixe de entrar no nosso site lá, Janicler Estruturas Metálicas.negócio.site, e se inscreve no canal, interage com a gente aí e tamo junto.